Salve, salve, galera! Espião tá aqui pro vídeo de dicas da rodada 12 e o nosso time principal tá muito bem. São 813 pontos no ano e 80 na última rodada. Para ter acesso ao nosso time de regularidade, se você joga ligas pagas, tá? Se você investiu dinheiro nas ligas, eu vou recomendar nosso plano de sócios. Deixar o link aqui embaixo, tá só R$ 69,90 no Pix. Você vai ter acesso a esse time que tá voando, vários outros conteúdos para você. Mas se você está aqui pelas dicas da rodada, não tem problema, vamos começar agora com elas, com estatísticas que você não vê em todo lugar, montando um time aqui mais estatístico. Galera, ó, para mim esse cara aqui tem que estar porque o Pedro, ele é líder de várias estatísticas, tá? O Pedro é o segundo atacante de maior média para a rodada, 7,5, tá? E também participações em gols, tem 8 já em 11 jogos. Então, ele é líder nesse quesito, estatisticamente falando, é o melhor nome para a rodada. Beleza, galera? Quem também está muito bem nesse ano, acho que é o nome que a gente tem que ter atenção, o Estevão, tá? O Estevão, galera, do Palmeiras, vendido para o Chelsea recentemente, o garoto é bom de bola. Além de tudo, além dos bons números, né? Ele tem 6,95 de média, o terceiro jogador de maior média aí dos prováveis atacantes para a rodada. Galera, ó, os números dele a cada 90 minutos são assustadores, porque lá no comecinho do campeonato ele teve alguns jogos em que ele não jogou muito, né? Então, a média dele a cada 90 minutos é de 11,31. Olha isso aqui. E a cada 90 minutos, a média básica dele é de 6,27. Então, agora ele está jogando mais, está jogando grande parte do jogo, está conseguindo ter uma média maior do que no começo do campeonato, né? Inclusive, nesse quesito de média a cada 90 minutos aí, ele até supera vários jogadores, né? E pelas estatísticas, o outro jogador que a gente vai escalar, o nome dele é o Wesley do Inter. Galera, a média básica do Wesley é muito boa, né? O gráfico dele é muito absurdo. Para começar, a média básica do Wesley, ela já está em 4,52, então mesmo sem gol, sem assistência, ele sempre entrega alguma coisa, além de ser, lógico, 4 gols e uma assistência em 9 jogos, né? Então, na maioria dos jogos aí, o Wesley conseguiu participar de gol. Regularidade muito alta, então acima dos 5 pontos ele já passou 6 de 9 vezes, né? E as que ele não passou, ele ficou ali nos 4, né? Isso que é o mais legal, né? O Wesley tem uma regularidade impressionante aí. Pior partida dele foi 3,9. Então, realmente, estatisticamente falando, galera, o Wesley para a rodada. Vamos falar aqui de outros nomes estatísticos, tá? Tem alguns nomes que a gente for olhar só a estatística não vai bater muito. Tipo o Hulk, o cara é muito bom, mas esse ano ele, por incrível que pareça, galera, esse ano o Hulk tá devendo um pouco nas estatísticas. Só em 3 jogos aí ele passou dos 5 pontos. Paulinho tá um pouquinho melhor, né? Tá mais regular. Paulinho tem 4 gols e uma assistência em 9 jogos. Em 5 de 9 jogos ele passou dos 5 pontos, né? Então Paulinho aí, mesmo fora de casa, acaba que tá numa fase um pouquinho melhor, né, galera? Bom, outros jogadores aqui que estão com números legais. Por incrível que pareça, galera, o Verratti está meio a meio, tá? Na metade dos jogos que ele fez, ele passou dos 5 pontos. Então, o Verratti aí contra o Bahia, não sei, né? Bom, tem alguns outros nomes aqui que são bons para a rodada, mas o histórico não está muito legal. É o caso do Caleri, ó. É um bom nome para a rodada? Mas em 10 jogos, se a gente for pegar o número, seria mais pelo Criciúma em si, né? Só em 3 dos 10 jogos ele passou dos 5 pontos, né? Então, aquilo que a gente fala, a gente está aqui analisando as estatísticas. O Lucas Barbosa também é um atacante, tem que incluir. Gente, Lucas Barbosa, a gente tem que lembrar que teve um jogo aí dele que não valeu para Cartola, né? E nesse jogo ele foi bem. Então, o Lucas Barbosa, no geral, se a gente for olhar, passou dos 5 pontos. Aqui tem 8 jogos, incluindo aquele jogo, ele passou dos 5 pontos assim, dos 9 jogos em 6, né? Então tem uma média básica bem alta aí já, de 4,43. Então é outro nome para rodada, para ficar de olho. Luciano, atacante de maior média do São Paulo, apesar da irregularidade, né? Então o número favorável do Luciano é mais a média, né? Que a média dele tá alta, mas ele tá irregular. Só em 5 jogos aqui, só em 3 jogos dos 9 que ele realmente passou dos 5 pontos, tá bom, galera? Demais atacantes, o Elinho sempre vale comentar que realmente 3 gols e uma assistência em 7 jogos, né? O Elinho tá com dados muito interessantes. Se a gente for olhar, média nos últimos 4 jogos dele já é mais que 10 pontos, né? A média dele a cada 90 minutos é 8,5, né? No começo do campeonato não teve muita minutagem. Então, galera, 3 gols e uma assistência em 7 jogos, isso sempre vai chamar nossa atenção. São números bem legais do Elinho. Inclusive, um dos jogadores aí com maior média de participações em gols por jogo, tá? Vamos finalizar aqui com alguns nomes. O próprio Mastrigol
O Mastrigol, o que avacalhou ele no começo foram jogos com baixa minutagem, mas ele já tem 4 gols em 10 jogos. Também a média do Mastriani a cada 90 minutos, tá, galera? Ela é uma média de 10,08, né? A média dele foi mascarada pelos jogos com minutagem baixa. Jogador muito bom sempre que entra em campo, tá, galera? Outros nomes aqui, próprio Luiz Araújo também tem uma média legal a cada 90 minutos, tá? Também, igual eu falei, foi atrapalhado. A média dele é 7,17 a cada 90 minutos. Já tem 3 gols e uma assistência em 11 jogos. Então, por causa dessa minutagem, talvez os números dele deram uma queda. Tá bom, galera? Finalizando aqui, números de Everaldo e Yuri Alberto. Galera, ó, o Yuri Alberto é um jogador que, efetivamente, ele só conseguiu 2 pontuações boas, né? As outras pontuações... se colocar aqui, talvez 3. As outras pontuações dele foram ruins, né? O Yuri Alberto é um jogador ali, no gráfico, se a gente for olhar, está um pouco inconstante, né? 2 pontuações boas de 8. Mas tem 2 gols e uma assistência, tem um número bom aí no histórico recente, que é uma média de 9,10 nos últimos 4 jogos aqui, né? Então, assim, a média, os números do Yuri Alberto recentes não estão ruins, não, tá? E o próprio Everaldo tem 5 gols em 10 jogos. Se a gente for analisar aí na rodada, no campeonato, né, em termos de participação em gol, ele tá ali, só fica atrás do Pedro, empatado com vários outros jogadores. Então, 5 gols em 10 jogos, galera. Né? Teve aquele jogo contra o Fluminense também que ele não marcou, mas, enfim, são números aí, números ok, né, se a gente for olhar. Então, ele teve aí, sim, conseguiu fazer aí, sim, uma quantidade ok de boas pontuações. Então, é um nome para se pensar. Galera, demais nomes, se a gente for analisar, não estão assim, voando. Estão aí com talvez algumas restrições de média. Tá no meio de campo, galera. Quem que a gente vai escalar nesse meio de campo, né? Uma rodada aí com muitas opções. Bom, pensando na média mesmo, né? Pensando na média, a gente tem aqui um dos melhores jogadores de média é o Lucas Moura, galera. Ó, média do Lucas Moura é de 7,57 a cada 90 minutos, tá? Teve um jogo aqui que ele jogou pouco, que influenciou. Querendo ou não, também um fator decisivo para ele aqui são os 2 gols em 5 jogos, se for olhar aí dos atacantes, né? De todos os atacantes, dos meias, perdão. É uma média aí, né? Do top ali, dos principais. Então ele está escalado sim para essa rodada. Então estamos aqui com o Lucas Moura. Outro jogador também, o próprio Matheus Pereira. Galera, Matheus Pereira está com números interessantes, sim. Além da média de 6,75, ele tem 3 gols e uma assistência em 9 jogos, então são 4 participações. É um dos meses que mais tem participações em gol. Né? Além de uma média básica aí na casa dos 3,5. Né? E quem vai ser esse outro meia do time? Vamos falar de dados antes da gente fazer a nossa escolha. Né? O Veiga vem bem, então a fase do Veiga está boa, né? Por incrível que pareça. Uma fase aí de vem 2 jogos, acho que 3 jogos aí dos últimos 4 vem bem. Então a média do Veiga nos últimos 4 jogos é de 8 pontos, então o Veiga melhorou realmente no histórico recente. O Scarpa é um dos líderes de estatística no meio no geral. Além das 5 participações em gols do Scarpa, ele aí na metade dos jogos passou dos 5 pontos, né? Então é outro nome que tem ali a liderança, né? O confronto um pouquinho mais difícil, talvez. Matheus Fernandes está de volta, a média muito alta de 7,88. E isso que ele tem uma minutagem ok, hein, galera? A média dele a cada 90 minutos aí já é quase 13 pontos. A média básica dele a cada 90 minutos já é quase 9, né? Mas ele está com a média básica de 5,28, mesmo com a minutagem baixa. Realmente, o Matheus Fernandes está um leão! Outro cara que tá com uma média básica absurda é o próprio Nicão. Tá realmente, assim, fora do comum. Média básica do Nicão tá aí já em 4,76. E como ele teve uma minutagem baixa no começo do ano, a cada 90 minutos está 6,47, galera. Né? Tá alta. O Jadson, a gente tem que lembrar que teve um jogo que não valeu pro Cartola, então a média recente dele não tá tão legal, tá em menos de 2. O jogo que não valeu pro Cartola, ele foi mal. Então, não sei, tem minhas ressalvas. O Jean Carlos, já acho que é um jogador que os jogos que fez ele foi muito bem. Então, ele tem aí 3 jogos. Contra o Flamengo, não sei se vai ser embaçado para ele. Mas ele tem aí 5 jogos Cartola, ele fez 3 jogos muito bons. Em alguns dele ele jogou pouco, né? Então, a média dele a cada 90 minutos já é de 13,12, né? Então, ele fez tudo isso aqui com uma minutagem não muito alta. Então, o Jean Carlos é um dos melhores nomes para a rodada. Se você acha que é jogo de ambas marcam, então vale escalar o Jean Carlos. Eu vou ser bem sério com vocês. Eu acho que não vou escalar nenhum defesa do Flamengo, então eu vou com ele mesmo, tá bom? Finalizando aqui nossas indicações, o Everton Ribeiro tem números bem interessantes aqui pelo Bahia.
tem uma média básica acima de 3 pontos, né? Assim como o Jean Lucas. Já tem 3 assistências em 11 jogos. Então são números legais também para o Everton Ribeiro contra o Vasco. Demais jogadores, galera, ó, o Garro também é interessante, tem uma média legal de 5,34. O Garro tem ali uma quantidade muito alta de jogos acima dos 4 pontos, né? Acima dos 5 mesmo, ele passou 5 vezes. Média básica dele é 4,34. Então o Garro também é um baita nome para rodada com estatísticas favoráveis. Se você acha que o Flu está em crise, vale o Mateuzinho também. Tem números legais, tá? Uma média aí do Mateuzinho acima dos 6 pontos, tem 2 gols e 3 assistências em 11 jogos. Uma média básica legal também é de 3,34. É um nome viável para rodada, tá, galera? Estou analisando só os prováveis aqui mesmo. Jean Lucas já falei, né? Que também está com números legais. E os demais meias, galera, seria mais pelo confronto, porque números mesmo, assim, nenhum deles está despontando, não. Eu não vejo aqui nenhum deles. Talvez o Lohan, porque a minutagem dele, no geral, não foi tão alta. Então, a média dele para a minutagem dele é uma média legal, né? Se for olhar ele, tem uma média de 7,28 a cada 90 minutos e básica de 4,36 a cada 90 minutos, né? Um garoto que tenta muito. Então, talvez seja um nome aí interessante. Guilherme Estrela só tem um jogo, então melhor a gente acalmar as nossas expectativas antes de pensar nisso. Galera, ó, eu gosto muito aqui para laterais das estatísticas que são aquelas que não estão baseadas no SG, né? Então, se eu for escalar o lateral, quero olhar a média sem SG, que tem mais é o William, galera. O William tá voando, né? São 2 gols e 3 assistências em 10 jogos, uma média sem o SG de 6,99. Então, galera, até se você escalar um jogador do Atlético Paranaense aqui, talvez dê boa. Tá? A média dele sem SG é quase 7 pontos, galera. Então, o William, para mim, é um baita lateral para rodada. Eu acho que vale demais. Sinceramente, vale, hein? Vale sim. Bom, dentre os outros laterais da rodada, antes de eu escolher o meu, vamos falar aqui de outros jogadores que têm uma média alta sem o SG. É o caso do Piquerez, tá, galera? Piquerez também tem uma média aí de 4,85 sem o SG e é um cobrador de pênalti do time. O Juninho Capixaba tem uma média básica bem alta, tá? A média básica do Juninho Capixaba já está em 4,52. Se você não vai com nenhum ofensivo do Botafogo e não crê no SG, acho que pode dar boa. Marcelo também, 5,46 sem o SG. Tem que tomar cuidado aí com essa volta dele. O próprio Ayrton Lucas também. A média do Ayrton Lucas sem o SG. Aí tá em, que é a média básica dele. Tá em 3,51. É uma média legal. O Wellington do São Paulo. Esse aqui estava um pouquinho melhor aí. Os últimos jogos dele não foram grandes coisas, mas a média dele sem SG é de 3,97. Quem sabe? Né? Eu vou fechar com o Cuiabano, que tem uma média CSG muito boa aqui de 5,10, um gol e 2 assistências já, além de uma média básica de 3,10. Então, o Cuiabano vai ser o jogador que eu vou escalar sem pensar no SG, tá bom, galera? Outros jogadores aqui, se a gente for pensar assim, em termos de média básica ou média CSG, acho que não tem nenhum assim que está despontando muito, não, tá, galera? Assim, nenhum que esteja realmente com números muito altos. Talvez valha aqui, só tem 2 jogos, mas o Kaique do Cruzeiro, Kaique Bruno, os jogos que ele fez aí, ele teve uma média ok, tá? Teve 3,6 de média básica, jogando aí uma minutagem não muito alta. Vai substituir Marlon, que está expulso pela segunda vez. Tá difícil, Marlon, essa temporada. Galera, zagueiros esse ano não tem jeito. Se você quer escalar zagueiro, ó, média básica, não tem zagueiro de média básica alta, não tem, tá? Então, assim, se for olhar a participação em gol, aí vai ser a nossa dupla de zaga, né? Que é Kaká e Bastos, galera. Então, assim, o Kaká já tem 3 gols, 2 gols e uma assistência em 8 jogos, né? Então, 3 participações em gols em 8 jogos, já tá surreal. E o Bastos aí já tem 2 gols. Então, não estou, galera, ó, não estou dobrando o Botafogo pelo SG, não, tá? O Bastos é pelos 2 gols e o Kaká é pelo gol e pela. O Kaká é muito por questão do gol, tá? Que fez aí já 2 e deu uma assistência, e o Bastos pelos 2 gols, tá? O Davi Luiz também, se jogar, já tem 2 gols. Então, assim, pensando aí em dados sem o SG, Davi Luiz é dúvida, tem 2 gols. Será que vai fazer mais um? Não sei, né? É fase, não é? Tem que ver. Agora, galera, se você pensa só no SG para escalar essa vaga, né? Tem que analisar meus confrontos. O Palmeiras é um time sólido defensivamente, se conquistar vale o Murilo, vale o Naves, tá? O Arboleda também vale, pensando aí nesse confronto aí com o possível SG do time. Então, um nome interessante também. Se você acha que o Corinthians vai pegar SG, tem o Gustavo Henrique, é uma possibilidade, né?
E os demais jogos aí, Fabrício Bruno, se você acha que pega o SG também é uma possibilidade, os demais jogos aí a gente fica um pouquinho dependendo muito do SG do jogador, né? Um pouco de dinheiro aqui, talvez o Diego Costa, não sei, será que pega o SG? Acho que muito dependente do SG, na minha opinião, tá? E finalizando aqui com o nosso goleiro, galera, ó. O goleiro, vou escolher goleiro que está com uma estatística muito favorável, tá? Que o goleiro, para mim, esse aqui, os números ajudam. Primeiro que a média dele em casa é 5,5, né? Então eu acho que esse dado é bem interessante para a gente escalar, que é o Marcos Felipe, tá? Vem contra o Vasco, 2 dos últimos 3 jogos aí fora, salvo engano, não conseguiu fazer gol, né? Então, 2 ou 3, não lembro direito. Então tá com uma estatística favorável. É o Marcos Felipe, o nosso goleiro. O Everton sempre vale pelo SG, né? O mesmo eu diria aí para essa rodada, se você está pensando muito no SG. Você pode arriscar um SG aqui no John, arriscar. No Rossi, arriscar, tá? No Jandrei, acho que já tem um pouco mais de chance. Até no Donelli aí, dependendo das suas cartoletas, tá? E técnico, galera? Bom, técnico a gente sempre tem que tentar pesar alguns fatores. Um deles é o mando, né? Não adianta falar assim, vou escalar o Abel, que o Abel é o técnico mais regular, né? O Abel aí já passou 9 de 11 vezes aí, 8 de 11 vezes, né, da pontuação. Então, assim, só levar isso em consideração talvez pode ser algo que vai te levar para o buraco. Mas, realmente, o Abel, o próprio Rogério Ceni tem números legais aí na temporada. O Rogério já passou várias vezes aí da pontuação dos 5 pontos, né? São nomes aí interessantes. O próprio Kudê e o Tite também já conseguiram isso, né? Uma quantidade razoável de pontos aí, de pontuações acima dos 5 pontos. Então, talvez sejam os técnicos aí com o melhor retrospecto para a rodada. Pensando aí no mando, né? No mando da rodada, o técnico vai ser o Ceni, tá? O Ceni no mando da rodada, ele tem 7,09 de média. E, no geral, também tem números bem interessantes. Faixa no Pedro, que para mim é o melhor para a rodada. E assim a gente escala o time do canal, galera. Então, eu espero ter ajudado vocês. Um abraço e vamos para a próxima.